Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Falar a Quem Se Identificar. Meu nome é Letícia Branco e eu tô aqui mais uma vez pra, conversar, apesar de ser um vídeo e ser um monólogo de certa forma, mas pra trocar uma ideia e quem se identificar, quem sabe responder ali nos comentários ou curtir o vídeo e sentir ali que tem uma conexão com o assunto. No assunto de hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu precisei me perder para me encontrar. Eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô muito empolgada pra falar desse assunto. E não somente pra falar desse assunto, mas hoje é um dia que eu tô muito empolgada. Eu diria até que eu tô assim, eufórica de certa forma. Nada de grandioso, assim, eu posso dizer que aconteceu. Mas pequenas coisas que se somaram a um ponto de equilíbrio onde tudo faz sentido na minha vida. E aí você fala, uau, nossa, tudo faz sentido na tua vida agora? Então o que tu não precisa fazer mais nada, né? Tudo faz sentido, ai que maravilha, você encontrou o nirvana ali, né? Que as pessoas falam. E não, eu tô no começo do caminho onde tudo faz sentido pra mim. E eu tô muito empolgada pra começar esse caminho. E aí eu queria compartilhar isso porque muitas pessoas se encontram muitas vezes num momento de vulnerabilidade, onde tudo no mundo parece que tá perdido, onde... Eu não sei se eu tô muito entupida, tá? Eu interrompo porque eu não corto o vídeo. Eu tô me sentindo entupida, o ouvido entupido, mas é a mudança de clima, enfim. Talvez eu esteja com a voz meio nasalada, mas nada demais. Enfim, muitas pessoas se encontram num momento de vulnerabilidade, onde elas pensam que tá tudo perdido, ou que naquele momento nada vai dar certo, e o que elas vão fazer. E aí, nesse momento, a gente tende a se perder muito mais dentro da gente, né? De vez a gente buscar uma solução pro problema, a gente vai e busca mais... A gente foca no problema e sim, não na solução, né? Então, se, tô passando por um momento de saúde ruim, desemprego, relacionamentos, família, enfim, às vezes a vida tende a trazer muita coisa de uma vez e pra mim é muito assim. Quando as coisas elas vêm todas de uma vez. Não vem por parcela, eu tenho que passar ali o rajadão de uma vez. E eu agradeço que seja assim, principalmente nesses últimos tempos, porque isso foi o essencial. Me perder para conseguir finalmente me encontrar foi um momento onde que nada fez sentido, tudo parou de fazer sentido. E na vida, eu não sei se para todo mundo é assim, mas para mim eu acho que a gente, enquanto ser humano, busca e vive em busca de um propósito, né? E eu tinha isso também dentro de mim. Eu vivi muito tempo no automático da vida, sem ter de fato uma visão de onde eu queria ir ou para onde ir, eu só ia vivendo. Isso me incomodava e me deixava angustiada, mas eu precisava suprir as necessidades básicas do dia a dia, né? E eu ia vivendo assim. Tanto para suprir ali a questão financeira dentro de casa com a família e tudo, eu não conseguia pensar fora da caixinha, a não ser preciso resolver essas questões o tempo todo. Isso desde muito nova, quando comecei a trabalhar. Não muito nova, mas desde que comecei a trabalhar, né? Enfim. Então eu vivi muito tempo no automático, mas querendo buscar muito um foco, um objetivo e um propósito, né? Enfim, pra viver, né? Pra ter um propósito na vida. E aí, com essa busca muito interna de ter um propósito, na verdade, uma busca interna que eu projetava no externo, né? Não projetava em mim mesma. Eu ficava ali dentro de mim, mas buscando fora. Eu fui buscar fora, só que de uma maneira muito restrita. Então eu tentava as coisas e desistia, tentava e desistia. Tive muitos sonhos que nunca ninguém nem sabe ou nunca foram falados porque eram muito meus. E eu tentava de uma maneira muito travada, eu sempre vivi muito ali dentro da casinha, dentro da caixinha. E desistia porque nada fazia sentido. E tem uma música do Charlie Brown Jr., que quem
né, a geração 90, começo dos anos 2000, viveu muito essa época do Charlie Brown Jr., que é a música Te Encontrar. E essa música, ele fala, né, me encontro, deixa eu te encontrar. Ele fala, hoje eu vou sair pra procurar o amor, espero tanto tempo ainda não rolou, quem sabe, enfim. Eu, como uma romântica incurável e assídua, essa é minha música favorita, né, do Charlie Brown. E eu, como toda arte é subjetiva, né, eu interpretava ela de uma maneira e eu acredito que a gente pode interpretar a arte, enfim, tudo na vida conforme o momento também que a gente tá vivendo e conforme as nossas experiências pessoais, né? E na época eu nunca tinha vivido um romance, um amor, até os meus 26 anos ali. Fui uma pessoa muito fechada, nunca me permitia nada. E aí eu só tinha essa vontade, eu morria de vontade de conhecer alguém, de estar numa relação, porque eu achava que uma relação ia me libertar dessa gaiola que eu vivia. Olha que louco, né? Encontrar uma pessoa, ela vai ser a minha liberdade. Enquanto muitos pensam que encontrar uma pessoa eu vou me prender. Não, eu não pensava isso. Pensava o contrário. E aí essa música eu tinha ela com um ato muito romântico de se pensar, né? Encontrar alguém ao acaso, porém com uma expectativa constante. E esse era o meu desejo. Encontrar alguém ao acaso com uma expectativa constante. E na verdade não foi ao acaso e foi num momento que eu tava sem expectativa de nada, mas não foi ao acaso, eu fui em busca disso e encontrei, né? E aí eu vivi tudo isso, não vou entrar a fundo nisso, nem é o foco. O foco é mais me, myself and I, pessoal. Enfim. E aí foi o momento que eu me perdi. Não por culpa de alguém, não por culpa de nada, mas por mim. Por ter mantido um foco de expectativa muito grande na procura e na busca, eu esqueci de me procurar e me buscar a vida inteira. Manter um foco no externo. Por mais que eu não fizesse muitas coisas, por mais que eu fosse muito tímida, retraída por muito tempo, não fizesse muita coisa, eu ainda esperava que algo fosse me tirar daquela situação, daquela realidade robótica, enfim. E esse algo, alguém, somos nós, né? Somente nós podemos nos tirar de qualquer situação da qual estamos. É claro, a gente tem comunidade, a gente tem família, sociedade ali pra vivermos, né? Juntos, ajudarmos uns aos outros, mas somente nós podemos nos tirar das prisões internas que vivemos. Né? É claro, como a busca psicológica, se for o caso, um psiquiatra, um psicólogo, se for necessário, muitas vezes mas com um trabalho muito interno e pessoal, né? Tanto que a psicologia, a gente pode ler livros e livros sobre psicologia, se a gente não vai tratar o nosso problema pessoal, que é individual, a gente não vai conseguir. Então a gente busca um psicólogo que vai fazer a gente olhar pra gente e a gente resolver o problema, né? Ele tá ali como um auxiliador. Então, até mesmo nesses casos, a busca ela tem que ser interna. E aí foi o que aconteceu. Mesmo eu fazendo terapia, mesmo vivendo um momento turbulento, eu achei que encontrando alguém eu fosse ter, né, um respiro e falar, ufa, agora eu tenho amor, carinho, enfim, né? E alguém para construir algo, e eu foquei, e a gente foca muito nisso, e a gente esquece, tá, mas e eu? O que eu vou construir pra mim? O que eu vou focar pra mim, a minha vida? Porque, querendo ou não, a verdade mais nua e crua da vida é que não existe caixão duplo. Eu venho a esse mundo muitas vezes, né? A não sei que você seja gêmeos, mas mesmo que você seja gêmeos, você vem primeiro sozinho, né? Ninguém vem ali saindo junto. Então, a gente vem sozinho, a gente vai sozinho. A gente não sabe quais vão ser os encontros e desencontros dessa vida. Mas o único certeiro é o de nos encontrar. Eu acredito que esse é o foco principal do ser humano, é se encontrar no período que a gente está aqui, seja ele breve ou não tão breve, mas ainda assim breve, porque 80, 90 anos na história da humanidade é muito breve, na história do mundo é mais breve ainda, né? Eu não tenho a exatidão, mas se eu não me engano, a humanidade existe ali, né, comprovadamente há 250 mil anos. A Terra tem mais de 100 milhões. Então, assim,
o que é 80, 90 anos, sem pra quem vive com muita saúde, que viva com muita saúde, se for viver tanto, né? Porque também chegar lá com saúde ruim não é bom. A saúde ruim. Eu tô respirando e falando porque... Por que eu tô tão empolgada? Porque hoje eu tava falando da música, eu não perdi muito foco, mas... Não perdendo muito foco, mas hoje essa música eu interpreto ela de uma maneira... Me encontro, deixa eu te encontrar. Letícia. Me encontra, Letícia, eu deixo eu te encontrar. Hoje eu vou sair para buscar o amor. O que é o amor? O amor pela vida, o amor pelas coisas, pelas pessoas, mas respeitando a mim acima de tudo. Então hoje que eu falo que tudo tá fazendo sentido, tá começando a fazer sentido, é que tudo que eu desejei numa busca externa, tudo que eu desejei tá acontecendo, mas porque eu tomei a atitude de fazer. Então, eu tive expectativas de tantas coisas com terceiros e eu vi que, cara, a única coisa que a gente não tem controle, não é a única coisa, mas a principal coisa que a gente não tem controle é sobre o terceiro. Então a gente morre de vontade de fazer tanta coisa com amigos, família, cônjuge, e a gente não tem controle sobre tudo que essas pessoas vão querer ou vão fazer com a gente ou vão estar nas nossas vidas. E eu entendi que tudo que eu tinha vontade de fazer eu fiz, independente de eu ter alguém ou não do meu lado. Então tudo que tá acontecendo hoje foi no momento mais que assim, eu me perdi, acabei perdendo tudo de certa forma. A minha vida antiga é como se fosse literalmente a Letícia do Novo Testamento. Deixei tudo pra trás. Não abandonei, deixei, mas ainda minha família tá num lugar que eu sempre volto, que é minha casa, embora não seja mais minha casa, é minha casa. Né? Meus amigos estão sempre lá, mas eu fui embora, me mudei, vim viver e vim fazer tudo que eu tenho vontade. E, cara, a vida ela não é uma fábrica de desejos. Ela não é... Eu desejo, amanhã acontece. Mas se eu desejo e eu tenho o poder e a capacidade de fazer acontecer, e isso condiz com a minha vontade, independente dos percursos e impercalços da vida, eu vou fazer, eu vou tentar. Eu me tornei extremamente viciada em tentar, tentar, porque da tentativa tem algum resultado. E a gente pode recalcular a rota e fazer de outro jeito e fazer melhor ou partir para outro caminho, mas tentar, né? E eu descobri que é essencial se perder na vida. A gente precisa ir calma lá, não é se perder fazendo, vou fazer tudo que me der na telha de errado contra a lei, ou sei lá, contra a minha saúde, contra o próximo, que precisa se perder, não. Mas é se perder tentando acertar, que é fato. Isso é fato. Você vai se perder no momento que mais você tentar acertar. Então você fala, eu não posso errar comigo, eu não posso errar com os outros, num momento de extrema pressão, onde qualquer coisa que você fizer tá ali sobre uma linha tênue entre perder tudo e ganhar tudo, e acertar e errar. É nesse momento que a gente se perde. Tudo para de fazer sentido. Tudo parece que sobe da nossa vida pra gente tomar aquele susto e falar, caramba, e agora? E agora? E aí é nesse momento que a gente se perde, que a gente não tem que buscar no próximo ou no outro a solução ou a culpabilidade. Isso é muito importante também. Quando a gente perde tudo que fazia sentido para nós, a gente tenta buscar uma culpabilidade. Foi porque aconteceu isso, foi porque aquela pessoa fez aquilo, foi porque eu perdi. Não. Por quê? Vamos pensar por que isso está acontecendo agora. O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Deixa eu olhar para dentro de mim. Qual é a minha vontade agora? O que eu quero? Quem sou eu? O que eu faria?
Não pensa no outro, não pensa no mundo lá fora, pensa em você. O egoísmo é ideal e essencial nesse momento. Quando você é uma pessoa que faz tudo pro externo para ter uma resposta, anula tudo. Cancela. Cancela. Cancela tudo que você está fazendo pro externo, se for possível. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que dependem de nós, principalmente se você, né, no caso tem filhos, né? Mas se você conseguir anular tudo que você está fazendo, recalcula a rota. Eu deixei emprego para trás, que nem era, né, uma carreira e nem era o meu objetivo da vida, mas deixei emprego para trás. Família, pai, mãe, irmãos, assim, não para trás, né? Mas saí da cidade. Amigos que eu via talvez com mais regularidade, nem tanto, mas mais do que agora. Uma vida que era comum a mim. E fui me encontrar. E aí, isso somente foi possível porque eu me perdi. Então, assim, eu me perdi e aí, no momento, enquanto eu estava me perdendo, Deus já estava me dando sinais. Eu acredito muito nos sinais de Deus e do universo. Então, Deus já estava me dando sinais. Garoto, estou te botando aqui nesse lugar agora, nessa situação agora, para você conhecer um outro mundo. E Deus, ele faz muito isso, o universo, ele faz muito isso. Jesus tá ali com a gente o tempo todo no nosso coração, nos dando a resposta. E a gente fica, ó, não tô vendo, não tô ouvindo. E aí eu tava vivendo algo. E aí eu criei sonhos através disso. E aí eu perdi tudo dentro da minha cabeça. E foi aí que eu percebi que esses sonhos só dependiam de mim para ser realizados. E que Deus me colocou naquela situação, naquele momento, naquele lugar, para que eu criasse esses sonhos dentro de mim. Então, hoje eu vejo, a gente tá aqui em 2026, esse vídeo, e tem muita gente fazendo uma trend na internet de voltando pra 2016, falando que 2026 é o novo 2016, e que muita gente tá com essa sensação de recomeço. E essa sensação, ela veio pra mim, de que eu com 28 anos agora, vou completar daqui uma semana e meia, por aí. Daqui 10 dias. Daqui 10 dias, completar 28 anos. E eu me sinto com 18. Não somente na disposição física que eu voltei a ter, não somente na coragem que eu comecei a ter, que eu não tinha quando eu tinha 18 anos, mas na vontade de fazer as coisas por mim. Porque quando a gente é novo, quando a gente é adolescente, a gente foca muito no eu, né? No interno. E naquela época eu não focava em mim, eu focava em tudo que eu podia fazer pelos outros. Tudo que eu podia fazer pelos outros. E hoje, com 28 anos, eu me sinto com 18, com vontade de fazer tudo por mim, quais são meus focos, meus sonhos, meus objetivos, o que eu vou fazer. E muita gente vai considerar tarde, né? Muita gente. E eu dou graças a Deus porque que isso está acontecendo agora. Por quê? Porque eu não tenho filhos, não sou casada, não estou numa relação. Mas esse é um desejo para minha vida também. Não constitui carreira ainda, não constitui nada. E muita gente fala, meu, você tá feliz por causa disso? Você tá se orgulhando? Não se orgulhe. Eu me orgulho sim. Por quê? Porque graças a Deus eu posso fazer isso num momento nu e cru da minha vida. Onde eu não tenho dependentes. E assim, eu vivi muito tempo sendo uma fonte de renda principal da minha família, sendo uma apoiadora enfim, ajudando todo mundo. Mas hoje eu consigo, Deus me deu a oportunidade de focar. Então hoje o meu dinheiro ele é meu, as expectativas são minhas, o que eu vou fazer no meu dia condiz a mim. Então assim, eu tenho essa liberdade de pensar as minhas horas do meu dia pela primeira vez na minha vida, favorecendo somente a mim. É claro que eu vivo em comunidade, mas eu posso organizar meu dia focando em mim, minha semana focando em mim, meu mês focando em mim. E finalmente eu posso crescer e amadurecer sem precisar da expectativa externa, de pai, de mãe, de irmãos. Amo eles, mas eu posso fazer isso por mim.
E graças a Deus, Deus permitiu isso no momento que eu ainda não constitui família, não tenho filhos, porque eu poderia ser uma pessoa completamente ainda dependente do próximo e não conseguir focar em mim. E aí eu não digo isso de um momento onde agora vai ser eu, só eu pra mim pro resto da vida. Não, mas é essencial esse momento pra gente crescer e amadurecer. Porque no momento que todo esse resto acontece, a gente não se perde mais. A gente se mantém firme. E com isso a gente consegue construir uma família mais sólida. Criar novos seres humanos com identidade própria, personalidade. E isso pra mim é o que eu mais prezo na vida, o meu valor principal. Porque eu tô emocionada em falar. É que um dia eu quero ter filhos. E eu... Ai, que saco. E eu quero construir seres humanos pra esse mundo. Do qual eles vão se sentir livres. Livres pra serem eles. Livres pra terem sonhos. E tentarem, desde sempre, desde pequenos, ter a liberdade de se expressar. E falar, mãe, eu quero fazer isso. Você me apoia? Eu quero fazer aquilo. Você me apoia? E construir uma família forte. E saber que eu tive o poder e influência pro bem. Então, com isso, ainda sendo um foco no externo, ainda sendo um foco no outro, só vai ser possível quando eu aprender a focar em mim. E isso tá finalmente acontecendo. Hoje eu me encontro num momento que, cara, eu só penso em o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer daqui a um mês, sem expectativa de nada. Ou seja, eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso suprir ninguém, eu não preciso fazer com que ninguém queira me ver ou me enxergar. Olha, eu tô aqui, hein? Me veja, me enxergue. Não. Eu posso caminhar despercebida e assim conseguir caminhar tranquila, em paz. Isso significa que não é que eu não tenho que dar satisfação da minha vida pra ninguém, mas é que eu posso fazer as coisas no momento onde eu tenha espaço pra crescer. E crescer, cara, crescer é tão bonito, é tão bom. A gente tem um espaço onde ninguém tá ali pra cobrar, julgar. E mesmo que se tiver, não vai me abalar, entende? Então, talvez com um vídeo meio focado até mais em mim do que em se identificar com o próximo, mas é sobre isso, esse vídeo. É sobre se encontrar. E o processo de me encontrar, hoje ele não tá focando em eu preciso ser assim assado pro outro gostar de mim, ou eu preciso ter essa parte resolvida da minha vida em tanto tempo, não. É ir respeitando o meu momento e fazendo as coisas que eu tenho vontade. E tudo tá se concretizando tão melhor, e tão mais bonito, e tão mais verdadeiro desse jeito. Espontaneidade é uma coisa que eu tinha tanto problema com espontaneidade nessa vida. Eu tinha tanto problema em ser, só ser, só existir, com liberdade para crescer e expandir, sabe? Eu tinha muito problema em ser espontânea e hoje não. Hoje o incerto me dá mais vontade de tentar. Hoje a incerteza, ela não me assusta. Ela me dá mais espaço para crescer, crescer, crescer. Enfim. Então, se um dia você se sentir ali num momento completamente perdido, olhando pro lado, pro outro, não enxergando nada, fecha os olhos pro mundo. Olha para dentro de si e se encontre. E se permita ter espaço para crescer sozinho. Eu não tô falando para você largar tudo, vai embora, vai pra outra cidade, vai para outro país. Se for o caso, se tiver oportunidade, for bom, vá. Mas se não, caminhe no seu tempo, no seu passo e vai se permitindo se encontrar, recalcule a rota, não tenha medo, tudo vai fazer sentido de novo. É isso. Beijo, fiquem com Deus.